estamos em mais um episódio do Mais Equilíbrio Podcast. Hoje estamos aqui para celebrar mais uma vez um assunto importantíssimo sobre saúde mental no ambiente corporativo jurídico. Estou aqui com meu marido, Fábio Galante. Vamos lá, né? A gente tem uma convidada muito especial hoje. Hoje né? nós temos uma convidada muito especial. Uma bio gigante, peso, né? É de peso. É peso. Então a gente vai começar aqui, eu vou ler para vocês, porque são muitas qualidades, são muitos estudos, muito trabalho. Então, estamos aqui conosco a nossa convidada que tem mais de 30 anos de atuação no cenário jurídico, sempre com excelência, ética e protagonismo, isso eu garanto. Ela é sócia fundadora da Roque Oliveira Sociedade de Advogados, especialista em direito digital, empresarial, imobiliário e de família e sucessões. Além de liderar uma equipe focada em soluções estratégicas e personalizadas, ela também exerce papéis de destaque em instituições jurídicas de grande relevância. Ela é secretária executiva de Digital Law Academy, referência nacional em educação e inovação jurídica. Na OAB São Paulo, atua como secretária executiva da Comissão Especial de Direito Digital, além de presidir as comissões de comunicação e de patrocínios e parcerias da OAB Jabaquara. Com forte atuação institucional, é uma visão de futuro que conecta o direito à tecnologia e à sociedade, e ética, moderna e verdadeira transformadora advocacia. Uau. Muito obrigada pela sua presença, doutora Soraya. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Ficou bom? A gente Ficou. quis trazer, ainda tem muita coisa para falar, mas isso deixa que o pessoal te acompanha depois nas redes, Muito não bom, é? muito bom. Bom, antes da gente começar o nosso podcast, eu só queria agradecer o nosso patrocinador oficial, a Iavix Tecnologia, que é uma empresa de gestão em saúde mental. Ela hoje atua no mercado nacional, ela vem com a facilitação para que você possa não só avaliar os seus fatores de risco psicossocial, mas também você criar uma gestão em cima deles. Então, o intuito da NR1 agora que vai ficar oficial, dia 26 de maio... Até dia 25. Até dia dia 25 de maio você tem que estar atualizado. Adequado. Então, nessa proporção, você também precisa se adequar. E não só se adequar à NR1, mas também fazer essa gestão de saúde mental para que você tenha retorno. Não só na saúde do seu colaborador, mas também na saúde financeira da sua empresa. Muito bom. Então, muito obrigada, Iavix Tecnologia em Saúde. E agora... Vamos lá pro conteúdo. Vamos lá. A gente vai falar sobre um tema... Eu estava pesquisando um pouco sobre a parte jurídica e a saúde mental. E eu fiquei um pouco chocada com os números. Chocada. Eu vou até ler para vocês aqui, mas a profissão jurídica, segundo um estudo da Washington Post, 28% dos advogados sofrem depressão. Isso nos Estados Unidos, que nem tem tanta burocracia quanto aqui. 28% dos advogados sofrem de depressão, em comparação com 8% da população geral. Então, quais fatores específicos da advocacia você acha que contribui para esse cenário? Na minha opinião, a pressão do dia a dia, a pressão no exercício da advocacia, ela vem de todos os lados. Do poder judiciário, na pessoa dos juízes, funcionários, dos cartórios, das serventias. Ela vem do seu cliente, que quer um resultado. Ela vem de você, principalmente, que se cobra muito, né? Para dar para o seu cliente um retorno, uma solução. Eu sempre, quando me refiro à minha profissão, que eu amo de paixão, eu desejei ser advogada desde sempre. Aos 10 anos, eu declarei para uma amiga que, quando eu crescesse, eu seria advogada. Então, eu nunca tive outro desejo, nunca almejei magistratura, Ministério Público, concurso público. Tem muitas pessoas que sempre me questionam: por que você não é uma juíza? Por que você não é Eu uma super acho que você promotora? seria ótima juíza também. Às vezes eu penso isso. Não, eu sou uma advogada. Eu nasci para buscar o equilíbrio. Eu nasci para pleitear o direito de outro. Proteger aquele que não consegue por si só se proteger. Então, é para isso que eu nasci. Então, a advocacia, ela me completa. E eu digo que a minha própria saúde mental talvez não esteja comprometida a esse ponto, como as estatísticas mostram, porque o amor que eu tenho à advocacia, ele supera todos os entraves que eu encontro no dia a dia. É o propósito, né? É o propósito. Boa. É o propósito. O meu propósito, ele é maior do que tudo, né? Então,
Quando você se vê numa situação que o teu cliente, imagina que você tem uma armadura como Homem de Aço, sabe? Visão longo alcance como Super-Homem, sua Mulher Maravilha. Nós não somos. Nós não somos. Somos seres humanos. Sim. Mas esse olhar humanizado não é voltado para o advogado. Creio também que não seja voltado para o magistrado, que eles também sofrem uma pressão muito grande, os promotores de justiça. Por isso que esse tema, a saúde mental no mundo jurídico, no meio corporativo jurídico, é importantíssimo. Sim. Essa estatística que você trouxe, para mim, ela não é desconhecida. E ela não vem de agora, pós-pandemia. Sempre existiu, né? Sempre existiu. Provavelmente tenha exacerbado com a pandemia, porque tudo tomou proporções astronômicas com a pandemia, mas sempre existiu. Há uns 20 anos, eu até cheguei a comentar, eu soube que o maior índice de suicídios acontecia entre os magistrados, os juízes. E eu fiquei chocada com aquilo, porque eu pensei, mas, poxa, um magistrado, né? Na época, eu ainda tinha aquela visão que o magistrado talvez fosse como um rei, né? Sim. E inacessível, começo da advocacia. E já existia essa estatística. É uma estatística muito forte. E eu consigo compreender essa pressão. Porque a realidade é que há profissões onde não existe não ter pressão. Não tem como. Vocês trabalham com pressão, prazo, enfim, tantas coisas. E ainda vocês estão aqui naquele meio do a gente tem que lutar pelo que é certo, pelo que é justo. E qualquer falha você pode ser todo mundo em cima de você. E você fala, gente, a gente está lutando pelo que é certo, pelo que é justo. Mas ao mesmo tempo tem coisas que, né, eu fico imaginando, gente, eu nem não nasceria para isso. Porque é uma pressão que excede, assim, o que a gente realmente consegue. Tem que ser um propósito mesmo. É um propósito. Eu diria que é inimaginável a pressão. E eu não quero agora enaltecer, puxar os méritos para o feminino. Essa questão do masculino e feminino não é a pauta hoje. Mas, como mulher, ela é maior ainda. E foi tema da redação do Enem, o trabalho de cuidado. Sobre nós ainda vem a carga do trabalho de cuidado. Então, dentro do mundo corporativo jurídico, ainda tem a diferença da pressão que é exercida sobre um homem e aquela exercida sobre uma mulher. Sim. Porque eu tenho que me desdobrar, tenho que correr para lá, correr para cá, fazer compra, arrumar a casa, ver se a roupa tá... Isso é difícil. E, além de tudo, advogar com excelência. Proteger o meu cliente, Sim. acima de tudo. Sim. Ganhar a causa, porque esse é o objetivo. Sim. A vitória do cliente é a minha vitória. Sim. É minha vitória em todos os sentidos, não só o financeiro. O financeiro é o de menos aqui. Verdade. O financeiro é o de menos. Eu tive experiências na minha carreira, até em cidades pequenas, por exemplo, eu mantive por 14 anos um segundo escritório em Praia Grande. É uma cidade do litoral, e é uma cidade, ao mesmo tempo, pequena. É uma cidade onde impera a informalidade. E ela está crescendo agora, mas antes ela era menor mesmo. Ela começou a crescer mais na parte da estrutura, porque ela teve não sei quem está administrando a cidade como prefeito, mas na época em que eu exercia advocacia em Praia Grande, o prefeito era um engenheiro, consultor, então ele deu muita ênfase para a parte estrutural. Né? Isso. Então, as outras questões, segurança pública, eu sempre achei que pecasse um pouco, mas o ser humano da Praia Grande, ele é muito simples. Então, eu tive clientes no meu escritório que eles chegavam lá e me levavam, eu já cheguei a receber galinha. É muito lindo, né? Muito eu vejo lindo. isso. Ovos. Se preocupa em honrar a vida, né? Fala assim, olha, esse é o meu produto. Então, o produto dele para ele, é o que ele tem de melhor para me oferecer. E por quê? Porque ele estava feliz com a vitória que eu dei para ele. Então, isto não tem preço, não. Não é o quanto que ele colocou. Óbvio, eu trabalho para sobreviver. Eu preciso sobreviver, pagar minhas coisas. Sou um ser humano
como outro qualquer. Mas essas vitórias, elas são tudo. Eu acho Tudo. que é isso que te alimenta e te mantém de pé, né? Me mantém Porque de pé. acaba que você se sobrecarrega com muitas coisas, mas aí no fim tem a recompensa, né? E no fim, nós trabalhamos por recompensas, né? Nós trabalhamos por recompensas em qualquer área da nossa vida. A gente vai na academia para ter uma recompensa, Isso. a gente se relaciona para ter uma recompensa. Em tudo a gente tem uma recompensa, né? Então, o trabalho, se ele não for com esse sentido de recompensa, seja até tem gente que trabalha pelo financeiro para poder viajar, mas tem uma recompensa, ele tem recompensa um bem-estar que propósito, traz, entendeu? o bem-estar que traz uma viagem. Exato, também. Questão cultural, Chegar no bem-estar. meu escritório, gente, e abrir a porta, tinha lá um buquê de flores. O homem não te manda um buquê de flores, mas o meu cliente me mandou um buquê de flores. Isso não tem compensação. Isso para mim é inegociável. É essa recompensa que eu recebo no dia a dia da minha advocacia. Né? Então, Eu acho que se encontrar, então, dentro da área jurídica vai fazer diferença para a saúde mental das pessoas, né? vai fazer sim. Porque se ele não entender a que ele veio, qual o propósito dele na advocacia e exercer a advocacia unicamente com a finalidade de se sustentar, ele não vai aguentar. Temos uma iniciante no curso de Direito no escritório e eu disse a ela, olha, os primeiros 6 meses é a peneira. É só aqueles que ficam, eles são os fortes. Mas também tem aquela outra peneira que acontece antes do término da faculdade, no último ano. Sim. Entendeu? Então, você está sempre sendo testado na advocacia. A cada mudança de lei, entendeu? A cada desmando político, as pessoas falam, mas toda vez que o governo erra, é um ambiente propício para o advogado ganhar dinheiro. Porque o advogado ganha dinheiro às custas da desgraça alheia. Eu não me vejo assim. Foi o que eu comecei a falar e agora retorno para o... Quando eu me vejo, olho para mim, me olho no espelho, eu me sinto como uma médica social. Eu estou lá para curar uma doença. Muito bom, né? Muito bom. Eu curo uma doença. Eu recebi uma pessoa na quinta-feira, na terça-feira. Era o meu rodízio, eu não podia atendê-la. Ela estava tão ansiosa que ela pediu para eu atender na minha casa. E eu atendi. Abri essa exceção e atendi. Ela não dormia há dias, desesperada, com problema de família. E ela saiu da minha casa, outra mulher. Ela saiu de lá e falou assim, hoje eu vou dormir. Numa consulta que durou 2h30. Mas foi um período, foram 2h30 para restaurar a sanidade mental dela. Entendeu? É verdade. Fortalecê-la para que ela pudesse, no dia seguinte, trabalhar, levar o filho dela na escola com dignidade. E isso, toda essa carga emocional, vem para nós. Nós Eu nunca tinha parado para pensar o absorvemos. quanto o advogado realmente traz essa sanidade mental. E é verdade, né? Eu Traz. falo isso porque, enfim, vários problemas como empresários, a gente sempre tá em busca de coisas, a gente sempre tem algo para declarar, alguma coisa, e quando a gente conversa e a gente fala, calma, era só isso. E você tá criando uma ideia na sua cabeça, porque você não entende, porque a gente não é o expertise na área, né? Então, quando a gente conversa, a gente fala, nossa, agora eu entendi. Tá tudo bem. E realmente, você volta a dormir. Literalmente isso. Volta a dormir. Volta a dormir. Volta a dormir. Eu nunca tinha parado pra pensar o advogado dessa forma. O bem-estar que o Muito bom. advogado traz, né? É O verdade. bem-estar que o O advogado, advogado traz, porque na verdade eu diria que até o psiquiatra não, né? Mas aí o psiquiatra já é um tratamento já avançado, ou seja, você não vai precisar de um psiquiatra se você tiver um bom advogado. Mas o advogado é um pouco médico, psicólogo, Sim. o padre que ouve as confidências Sim. não pode... É verdade, é verdade. Entendeu? Então, mas aí depois que você consegue unir, né, aquela pessoa que estava fragmentada, né, você consegue unir todos os pontos dela, você absorveu tudo isso. Porque aí, você que não vai dormir, porque eu vou colocar a cabeça no meu travesseiro e vou ficar planejando na minha mente qual a estratégia que eu vou utilizar para aquela pessoa sair da situação. Então, a gente vai dormir 1h da manhã,
pensando naquilo, sonhando com aquilo, redigindo as petições no sonho, acorda às 6 horas da manhã, pensando naquilo, vai para o escritório. Então, tudo isso faz com que a carga emocional seja muito grande. Você tem que ter uma entrega de excelência. Não, e é aquela coisa, né? Quando o seu cliente desequilibra, você que resolve. Eu que resolvo. Você vive no eterno desequilíbrio. Você tem que ficar Exatamente. equilibrando o desequilíbrio. Isso é muito... Eu me vejo também como uma estrategista. Sim. Eu tenho que estudar estratégias. Eu não sei jogar xadrez, mas penso que é bem assim. Sim. Eu tenho que me antecipar. Então, eu costumo sempre pensar, eu faço como uma... Acredito que os atores façam, né? Eu penso na tua fala e na minha. Sim. Entendeu? Eu tenho que pensar o que o outro lado poderia fazer e como eu responderia, como um jogo de xadrez. E isso tudo causa uma pressão muito grande. Mas a maior pressão que eu tenho ainda melhorou muito a advocacia. Então, mas, ó, por exemplo, eu ia até entrar nesse ponto. A gente viu que a maior parte dos advogados que estão afastados por transtorno mental. Então. É uma escala muito alta, assim, quando a gente for pensar dessa forma, né? A própria Smart Lab, ela disse que 30% dos afastamentos dos advogados de 2012 a 2018 foram causas de transtorno mental. Então, assim, a gente vê que é algo que... E, como eu falei, existem profissões que você não tem como eliminar o risco. Então, por exemplo, um vendedor, eu não consigo eliminar aquele risco de danos à saúde mental dele. Ele tem que trabalhar com pressão, ele tem que trabalhar com metas, ele tem que trabalhar com vendas. Diante disso, o que eu tenho que ver? Se aquela pessoa consegue lidar com aquele. Então, o advogado é isso. A gente precisa ver se o advogado consegue lidar com a advocacia. Porque a advocacia em si, a gente não tem como mudar. Não tem Ela como. faz parte disso. Ela não vai mudar nunca. A maior parte das vezes, às vezes eu faço o meu mutirão solitário para colocar as coisas em dia. Então, eu vou lá sábado, eu fico sozinha no escritório, trabalho, coloco tudo em dia. Domingo eu volto. Aí, quando eu saio, fecho a porta do meu escritório e falo assim, poxa, limpei minha mesa. Na segunda-feira, a mesa está lotada de novo. Então, é um trabalho que não tem fim e é uma pressão que não tem fim. A pressão dos prazos, ela também, nossa, ela é preponderante nisso. Porque isso, lá vai uma crítica para o Poder Judiciário, para o Legislativo, para a OAB, porque nós temos prazo. E é correto, tudo tem que ter prazo, porque senão, como é que ficaria as coisas? Mas eu vejo situações que envolvem sentenças que ficam 6 meses, 1 ano para ser prolatadas, acórdãos nos tribunais, e você sofrendo aquela pressão do teu cliente para te dar uma resposta que você não consegue dar. E eu sempre falo, aquilo que está no meu poder, sob o meu arbítrio, eu posso te dizer. Eu posso te dizer, Fábio, que eu vou fazer a tua petição, se você me contratar agora, se eu te prometer que a tua ação estará no fórum depois de amanhã ou amanhã, você pode ter certeza que estará. Agora, eu não tenho como dizer para você quando que o Poder Judiciário, na pessoa do juiz titular da vara, vai despachar. Quando que a serventia vai expedir um mandado de licitação ou qualquer coisa que você pleiteie na atuação, porque independe de mim, está além do meu poder. E essa pressão, ela é muito dura. É muito dura. Eu creio que seja até um fator determinante para essa pesquisa e essas estatísticas. Só me veio aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque eu não li a pesquisa, não tenho conhecimento desses dados, mas você me chamou uma atenção, né? Que me inquietou. Você colocou que essa pesquisa ela é de 2012 a... 2018, antes da pandemia. Antes da pandemia. Só que, em 2012, aconteceu algo que é o que hoje, nós, depois de passarmos por toda a pressão da época, e agora acho que aqui em São Paulo passaremos por uma nova, houve a informatização das varas todas, o processo de digitalização. Eu não sofri essa pressão na época, porque como eu advogava muito, e creio que os advogados de São Paulo também
talvez tenha sido mais suave para eles essa transição, porque em 2008 já nasceu híbrido. Na verdade, ele nasceu digital, mas era um conceito híbrido na época, da Nossa Senhora do Ó, em São Paulo. E eu atuava muito naquela região. Então, eu tive, por obrigação, ter o certificado digital em 2008, entendeu? Foi difícil, era tudo diferente. Foi muito difícil. E eu sei hoje que tem muitos advogados que são da velha guarda e que desistem da advocacia por causa do entrave tecnológico. O medo da novidade. O medo do que está acontecendo na vanguarda da tecnologia, eles acabam se retraindo, começam a adoecer mentalmente, que jogam a toalha no ringue e não advogam mais. Então a gente pode criar uma hipótese, lógico, né? Não, é uma hipótese nossa. Uma hipótese. Lógico, é uma hipótese nossa de que a informatização naquela época foi um baque. E com certeza deve ter sido, porque eram pessoas que estavam acostumadas com muitos papéis, muita assinatura, despachar isso, despachar aquilo, tudo em milhões de papéis, e de repente ela se vê tendo que colocar tudo dentro de um computador. E para quem nasceu na era digital, é mais fácil. Mas mais quem fácil. que não nasceu na era digital foi um baque muito forte mesmo, né? Então a gente vê isso. Então, considerando os problemas dentro do mundo corporativo jurídico, a gente acredita que as metas, né? Os prazos, e eu acho que lidar com desequilíbrio diário, né? De todos, é o que faz a sobrecarga mental tão forte dentro do mundo jurídico, né? Sim. Hoje, eu poderia te dizer mais a questão do advento das redes sociais. Para aqueles que gostam, como eu, que estou no meio do direito digital, eu tiro de letra, né? Para mim eu gosto. É prazeroso, É né? prazeroso. É uma parte que eu posso considerar até um hobby. Até comentei outro dia com a minha presidente, com o pessoal. Tem mulheres que no sábado querem fazer uma pintura, querem fazer coisas assim, tarefas artesanais. E eu quero fazer vídeos, eu quero fazer arte, eu quero descobrir como os aplicativos funcionam, como eu posso fazer um post do meu escritório colocando de uma forma mais bonita. Eu gosto muito da beleza, da elegância. E para mim isso é uma terapia. Só que para outros advogados, isso é um mundo terrível para eles. Bloqueio, né? É um bloqueio. É um bloqueio tão grande. E agora todo é massacrado, sabe? O marketing em cima de acho que todas as áreas, medicina, psicologia, que aquele que não estiver nas redes sociais vai ser engolido por aqueles que estão. Agora veio o novo. Aquele que não conhecer de inteligência artificial será dizimado. Eu gosto de umas palavras meio exageradas, tá? Se me permitem, né? Claro. Tudo... Não, e é verdade. E até colocando nisso, quando eu estava estudando bastante sobre a parte... Porque quando a gente fala sobre saúde mental, a gente, como empresas que cuidam da saúde mental... Quando a gente cuida da saúde mental do nosso cliente, a gente sempre avalia o ramo que ele está. Porque isso impacta, entendeu? Eu não tenho como eu tratar... social diferente. Exato. Não tem como eu tratar uma empresa que trabalha com logística da mesma forma de uma que trabalha com serviços. São perfis diferentes de pessoas, perfil diferente de cargo, de função. Sim. Então, a gente sempre gosta de avaliar isso. Só que eu vi que a própria OAB, porque assim, eu falo isso porque assim, eu vejo que as classes, CRM, CRP, CREA, como que eles lidam com esse assunto, né? E eu vi que a OAB tinha criado uma cartilha. Isso já faz um tempo, não é de agora não, já criou faz um tempo. Eu até falei assim, nossa, interessante, porque o CRP, lógico que cria, né? Porque a gente faz parte de psicologia, sim, mas eu não vejo tão ativa essa outra parte também nos outros órgãos. E aí eu olhei e falei assim, nossa, uma cartilha de saúde mental da própria OAB, eu falei, serviu? O pessoal lê? O pessoal se engaja? Porque, assim, é lógico que não é uma cartilha que vai mudar. Mas, assim, dentro dessa cartilha você tem diretrizes para saber lidar com esses problemas, sabe? Essas adversidades, a quem procurar. Então, eu até pensei, funcionou a cartilha? Eu não tenho condições de te dar essa resposta. Não vim preparada para essa pergunta. Porém, eu acho que as comissões, que são o braço, né, direito e esquerdo
da seccional e das subseções, nas comissões temáticas, direito previdenciário, ação social, mulheres advogadas, trabalhista e outras tantas, essas cartilhas, elas são compartilhadas. Os eventos que são realizados, com certeza, eles são baseados nessas cartilhas, no ensinamento, naquilo que... Porque é todo um trabalho por trás. Até uma cartilha ser compartilhada pela OAB, ela foi muito planejada, muito estudada, muito debatida. Não é feito de forma... bom, como eu posso dizer? É bem profissional, não é amador, é bem profissional. Tá? E esse é o trabalho dessas comissões temáticas. Então, eu creio que no final o ganho é muito interessante. Acho que é para a sociedade, né? Para a sociedade. Traz um ganho muito bom para a sociedade. E a OAB, ela também compartilha isso. Pelas suas redes sociais, pelos eventos que, na maior parte das vezes, são abertos ao público. Muitas pessoas, elas pensam que a OAB ela é um grupo fechado, que você não pode entrar lá numa subseção do bairro. Você pode sim, você pode ir. E hoje a OAB vai até a escola, a OAB vai às universidades, tem lá comissões disso. Então, eu penso que esse trabalho ele é essencial também. Se não essencial, ele é importantíssimo, ele não pode ser parado, ele tem que prosseguir. Só ir atualizando, melhorando, capacitando e dia a dia crescendo. Sim. E hoje, para a gente só finalizar, qual que seria o equilíbrio entre a vida profissional do advogado e a vida pessoal? Ai, meu Deus. Bem, eu penso que para que eu, como advogada, eu tenha a minha vida profissional saudável, não obstante todos esses desafios que, como nós colocamos aqui, não vão mudar. Eu tenho um desafio hoje, amanhã eu terei novamente. Como digo sempre, nós matamos um leão por dia e às vezes 2 ou 3. Não tem como isso mudar. Para mudar, você tem que deixar de ser advogado e fazer algo que seja zen, que não é o meu interesse, porque eu nasci também para brigar, porque eu tenho esse perfil, né? Eu tenho esse perfil de guerreira, entendeu? Mas o equilíbrio para que eu possa manter tudo isso com firmeza, sem desabar, são as minhas relações pessoais. A minha família, os meus amigos, o meu... como é que eu poderia dizer? Eu não professo tão a religião evangélica, mas eu tenho um pastor. Sim. Então, é como um guia espiritual. Sim. Então, atua como você é guiada espiritualmente. Sabe? Tudo isso é o que vai te dar o equilíbrio para você manter a tua vida. Que até quando a gente fala sobre alma, corpo e espírito, né? Alma, corpo e espírito. E a gente já tem estudos até sobre o quanto a espiritualidade impacta na saúde mental. Sim. Então, ela tem extrema importância, mas nem entrando nesse mérito, mas eu vejo que, assim, por exemplo, eu vejo que você também cuida do seu corpo, você vai na academia. Claro, eu acho que isso tudo também são... Isso, para mim, eu gosto da elegância, né? Eu gosto quando as pessoas falam para mim, poxa... Fico até contando a minha idade, porque você falou que tem mais de 30 anos, né? Aí a pessoa já pensou, fez a conta. Se formou, X anos de faculdade, deixa eu ver, 30 anos que advoga. Uma amiga anteontem, quando ela soube que eu tinha 34 anos de formada, ela falou assim, poxa, então eu estava pensando que ela tinha uns 30 anos... Mas ela não pôde se formar aos 5. Foi o que ela falou pra mim. E aí virou motivo de riso, né? Todo mundo riu. Falei, vamos deixar pra lá, vai, por favor. Então, isso também é importante. Isso é importante como eu me vejo no espelho.
E também demonstra o esforço, né? Porque quando a gente fala, quando as pessoas conseguem fazer uma leitura nossa, sem ao menos falar com nós, né? E você demonstra isso, né? Autoridade, Isso é imponência, importantíssimo. demonstra de longe, né? A gente participou de um evento esses dias com você lá e a gente viu o quanto que as pessoas te respeitam, né? Pela autoridade que não é imposta e sim conquistada. É conquistada. É conquistada, mas é através da tua postura. É conquistada. Através da tua postura. E aí a gente tá falando de um equilíbrio. A gente tá falando de um equilíbrio. é lógico. Onde eu tenho um equilíbrio na minha vida profissional, onde eu tenho equilíbrio Eu na sei minha quem vida. eu sou. Eu sei quem eu sou. Sim, eu sempre soube. Eu sei pra, não, Sei quem eu é sou. como se a gente fala assim, cara, eu sei o jogo que eu vim fazer aqui nesse mundo. E aí eu diria que fica até mais fácil quando a gente tem um propósito na nossa profissão. A gente vê muito. Voltamos ao propósito. Voltamos ao propósito. Quando a voltamos gente ao fala propósito. assim, Exato. mais um aventureiro na engenharia, mais um aventureiro na medicina, mais um aventureiro. E não, você vê que as pessoas que são em cada segmento, eles sabem exatamente o que eles fizeram. Como nós sabemos exatamente o que estamos aqui para fazer. Quer falar sobre saúde e segurança, quer falar sobre saúde mental. Quando a gente nos unimos ao nosso conhecimento de engenharia de segurança do trabalho com a psicologia, e aí com direito, aí você fala, cara, os caras sabem. E aí você tem autoridade em cima disso. Sim. Eu acredito que hoje, doutora, a gente tem que colocar, então, o advogado, não só o advogado, eu diria todas as profissões. Você tem que saber quem você é. Dentro da sua profissão, quem você é dentro da sua casa, quem você é, qual que é o seu propósito. E seu propósito, porque as pessoas acham que o propósito meu propósito é mudar o mundo. Pode não ser esse, seu propósito pode ser só ser uma viajante, seu propósito pode ser... Mas desde que você tenha isso claro, você né? vai buscar isso pra você. E você vai saber quem você é. Eu sou uma viajante, eu quero viajar, eu sei quem eu sou. Então, as minhas metas são batidas para que eu possa cumprir este propósito. Então, quando a gente entra nesse ponto muito forte de quem sou eu, meu propósito, e a gente fala assim, não, tudo bem, eu quero advocacia. Quais são os riscos psicossociais, falando do nosso cinema, quais são os riscos psicossociais que eu tenho dentro dela? Você vai ter que lidar com desequilíbrio, você vai ter que lidar com prazo, você vai ter que lidar com cliente, você vai ter que lidar com o outro advogado, que é seu parceiro, né? Que também é seu parceiro. Você vai ter que lidar com tantas situações do dia, e aí você tem que falar, ok, então... Por isso que antigamente a gente tinha muito... a gente fazia bastante a parte vocacional. Para que você veio? Era muito mais comum do que hoje em dia. E era bom, porque você falava assim, nossa, às vezes você falava, nossa, eu amo advocacia, mas será que eu vou saber lidar com o que a minha advocacia me oferece? Com a pressão. Exatamente, com a pressão que ela me oferece, com o desequilíbrio que ela me oferece. Ah, eu quero ser psicóloga. Será que eu vou conseguir lidar com o problema dos outros? Porque você tem que estar muito bem com você mesmo para você conseguir lidar com o outro, né? Então, isso a gente tem em todas as profissões. Então, eu vejo que, num compilado, o que hoje as empresas precisam trabalhar bastante é sobre a autovalorização. A pessoa Sim. precisa se autovalorizar. Eu, como sou especializado em direito empresarial e desde 2000 que eu tenho focado muito na advocacia empresarial, especialmente na preventiva, tá? Porque eu sou muito fã do direito americano, sou muito fã até das séries americanas, e eu não vejo só em série, porque eu vou muito aos Estados Unidos, sei muito, conheço colegas advogados, inclusive brasileiros que hoje são advogados em grandes escritórios em Nova York. E o que eu sempre pensei é, se todo empresário tivesse essa visão aqui no Brasil, que é a visão que os empresários americanos têm de prevenção, talvez as mazelas da saúde mental estivessem mais controladas. É verdade. Entendeu? Criar ambientes dentro das empresas que possam valorizar o colaborador, ter lá, não sei, talvez até uma creche, se tiver espaço, claro. Então, não quero Cada um fazer- tem uma realidade, mas que dentro você faça da sua realidade. o arroz com feijão bem feito, né? Exatamente. Pequenas, médias, grandes empresas, cada empresa dentro da sua possibilidade, criar um ambiente para o colaborador, isso é essencial. Ambientes de brincadeiras, sabe? É tão gostoso você pensar naqueles lugares, aquelas empresas que falam, olha, no sábado vai ter um churrasco com todos os colaboradores, o presidente, o CEO, vai dar uma
passadinha lá, é claro, ele tem que passar. Mas é mais para interação entre todos aqueles colaboradores, que eles possam curtir, desestressar. Isso é importantíssimo. As empresas deveriam fazer. E a OAB também. A OAB também estimular que os grandes escritórios, aqueles escritórios que têm advocacia, que trabalham com muita full service, que eles tenham isso. Porque se o advogado, que é o dono do seu próprio escritório, no meu caso, eu me considero a CEO do meu escritório, eu sofro isso, que dirá o colaborador, o advogado júnior, aquele iniciante, que além da pressão da advocacia, do mundo jurídico em si, ele sofre a pressão do empregador dele. Então, isso é importantíssimo, porque senão vai começar abuso de álcool, abuso de drogas, entendeu? Ideias suicidas, que é o que nós havíamos falado, quando eu falei para você daquela pesquisa, uma estatística. Então, importante é isso. Criar para todos aquela pílula do bem-estar. Dentro das empresas, dentro de órgãos corporativos, entidades de classe, em todos os setores. Porque a saúde pública, a saúde mental, ela afeta a saúde pública. Ela afeta os cofres. Ela afeta a previdência social, que já está... Não é a minha área, direito previdencial. Mas eu sei daquilo que afeta a previdência social. E é verdade. Pessoas que estão lá com as síndromes de burnout, alegando com os afastamentos, isso acaba sendo um prejuízo. Sim. E esse ano aumentou 67%. Então, é muita Mas eu vejo a ordem dos advogados, pelo menos o que eu percebi no evento que eu tive, que o advogado se sente muito amparado. O discurso do presidente Leonardo Sica deixou isso muito claro. E aí eu olhava assim pro lado, né? Os advogados estavam lá, estava cheio de advogados lá. E eu via nos olhos das pessoas o quanto elas são respaldadas. E aí tem aquele papel de empresa, sabe? É o que a gente está falando. Sobre a empresa fazer aquele amparo. Isso. Porque a Ordem dos Advogados é uma instituição muito bem estruturada e muito respeitada. Mas eu olhava assim para os advogados, a admiração que eles tinham, né, pela presidente da subseção que nós estávamos lá, a doutora Terezinha. E pelos amigos também. E pelos amigos. Sim. Mas o doutor Leonardo lá, tipo, passando credibilidade para a ordem. E aí, eu tô acompanhando ele nas redes sociais, né? A autoridade que ele também traz. Sim. E aí você fala, cara, faz sentido ser advogado, hein? Olha o respaldo que eu A tenho. OAB é uma força. A OAB é uma potência. Eu sou fã número 1 da OAB. Fã número 1. Então, tudo que eu falar sempre vai ser enaltecendo. Nós somos uma força de poder. E eu também não tenho estatísticas, mas chegou a mim que a Ordem dos Advogados do Brasil é a maior instituição do mundo de trabalho voluntário. Ou seja, nós estamos trabalhando todo esse braço que a OAB faz em termos de comissões, subseções, seccionais, Conselho Federal, em todos, como disse a doutora Daniele, em todos os rincões de São Paulo, em todos os rincões do Brasil, nós somos um poder. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Então, a autoridade que o simples fato de falar que você é um advogado já impõe respeito. Eu até comentei outro momento, nós nunca devemos chegar, eu sempre aconselho, não se apresente como doutora, porque você não nasceu com doutor. Muito embora tenha discussões acerca de pode ou não pode, se é doutorado, se não é. Os advogados que não têm doutorado acabam se defendendo com a questão envolvendo o decreto do rei, né, do Dom Pedro I, que continua em vigor. Então, nós somos doutores por decreto do rei. E acabou. E acabou. Eu sou doutora. Mas nunca se apresente como um doutor. Se apresente com autoridade, com postura. A postura é tudo. A postura é tudo. Automaticamente, você vai se apresentar. Meu nome é Soraya Michele. O que você faz? Eu sou advogada. Ô, doutora!
Você não precisou se apresentar como doutora. É automático. E é muito bom ser reconhecida por isso, né? Isso. Então, só pra gente finalizar, foi muito bom. Achei que os pontos que a gente trouxe, quem é advogado está ouvindo a gente, deve ter se identificado muito com a questão de saúde mental, quanto isso abala. Já deve ter, se tá dentro do carro, deve ter falado, é verdade, esses prazos. E quando o cliente me cobra? Com certeza você que tá ouvindo deve ter aí sentido essa empatia, pensou, isso acontece comigo. Mas eu acho que dentro disso, gente, o mais importante é que vocês entendam. Quais são os riscos psicossociais que eu tô envolvido? Eu tenho uma carga excessiva de trabalho, sim. Eu tenho prazos, eu tenho metas. Mas, em contrapartida, o que nós podemos fazer? Então, as empresas valorizem o advogado, valorizem o quanto eles querem ser preventivo. Eu acho que essa palavra que você colocou é muito boa, porque, no fim, nós brasileiros, nós somos muito mais corretivos do que preventivos. Então, isso acaba... A gente sempre tá agindo na dor, ao invés de se cuidar antes. Então, isso é um impacto muito grande e acaba que a gente passa a dor pra você. Porque, assim, a dor vem, a gente vira e joga pro advogado, né? A dor veio, pá, joga pro advogado. Então, eu achei que essa palavra sobre você, como advogado, também auxiliar as empresas que você atende ou os seus clientes a serem preventivos. Isso também vai te ajudar. A saúde mental, né? Saúde mental, a nossa cultura né? é de apagar incêndio. É. Não prevenir o incêndio. É apagar. É verdade. Muito bom, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vou passar agora para você falar um pouco mais sobre As suas Roca redes Oliveira. sociais, onde encontrar o escritório. O momento encontrar é todo seu. Eu agradeço muito esse convite. Me sinto muito envaidecida, lisonjeada pela atenção que vocês me deram. Bem, o meu escritório fica em São Paulo, capital, no bairro Vila Clementina, Vila Mariana, na rua Machado Bittencourt, número 361. Lá nós somos um escritório formado apenas por mulheres. É verdade, mulheres fortes. Mulheres fortes. Eu sempre valorizei a advocacia e a OAB, ela lançou, não sei se ano passado ou ano retrasado, uma campanha objetivando isso, dar um selo de qualidade para os escritórios que contratam mulheres. Olha. Em função daquela questão, nós somos maioria nas faculdades, mas minoria nos escritórios. Nós somos maioria nisso, mas minoria no comando, nos conselhos, né? Sim. Então, a OAB tem proporcionado esse selo para os escritórios. Vou cobrar o meu selo, OAB. Estou aqui já pedindo. Porque o meu selo só tenho mulheres ao redor de mim. É isso mesmo, muito bom. Então, são mulheres poderosas, mulheres fortes, mulheres que sabem da sua importância, sabem do que elas têm que fazer em prol do seu cliente. Muito bom. Então, estamos à disposição. Qualquer demanda, nos procure. Muito obrigada. É legal que ela trabalha, ela tem uma advogada especialista em cada área, Em né? cada área que nós atuamos. Muito bom. Muito obrigada pela sua Obrigado. presença mais uma vez. E vamos ter uma outra oportunidade, né? teremos Porque esse outras assunto a gente tem trabalhista, previdenciária, isso Verdade. tudo envolve saúde Ele abre um mental. leque gigantesco. gigante, né? Gigantesco. Eu acho que se eu não estivesse na área, eu seria advogado. Eu também acho. Eu também Seria um acho. Ele advogado. gosta. Eu gosto. Olha, tem várias amigas minhas, inclusive essa que eu comentei com você, sobre não se apresentar como advogada e tal. Deixe que a pessoa te olhe como essa autoridade, né? Ela era do ramo de imobiliário. Como corretora, está fazendo direito. Então, normalmente as pessoas que Te vêm reconhecem perto como. de mim acabam como uma simbiose, sabe? É que Se você apaixonando pelo direito. Porque você se apaixona. pelo É, direito. verdade. Eu tenho uma Tem que cliente passar em paixão. Santos que eu trabalho para ela há 24 anos. As coisas da vida acabam não permitindo, mas todo ano ela fala: esse ano eu vou começar o meu curso de direito e depois nós duas vamos trabalhar juntas e nós vamos dominar o mundo. Mas que bom, que Muito bom. bom. Mas obrigado mais uma vez, Muito doutora. obrigado. A gente espera mais vezes aqui, né? Com certeza, foi um prazer, obrigada. Obrigada a você que está nos ouvindo. Se vocês também quiserem saber um pouco mais sobre o nosso patrocinador oficial, vocês escaneiam o nosso QR Code. Vocês também vão ter acesso à página da Soraya, da doutora Soraya, toda a sua equipe, da Roca Oliveira. Então, vocês podem acessar, vocês também podem nos acompanhar. Teremos também vários convidados para a gente falar sobre saúde mental no ambiente
do profissional do esporte, também falaremos sobre as empresas de logística, nós vamos entrar em várias demandas. Então fica aqui com a gente, curta nossos episódios e compartilha aí para outras pessoas conhecerem um pouco mais sobre saúde mental no ambiente corporativo. Valeu, Paula Galante. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.